Youtuber famoso foi desmascarado pela própria namorada. Essa é a frase que tomou conta das redes sociais, que incendiou grupos de WhatsApp, páginas de fofoca no Instagram e até manchetes de portais de notícia. Mas, afinal, quem era esse youtuber? O que ele escondia e como a namorada foi capaz de revelar um segredo que deixou milhões de fãs em choque? Prepare-se, porque essa história é uma das mais intensas, cheias de reviravoltas e emoções que você já ouviu. Tudo começou alguns anos atrás, quando um jovem chamado Lucas Andrade decidiu criar um canal no YouTube. Ele tinha apenas uma câmera simples, um microfone barato e um sonho enorme de ser famoso. Seu conteúdo inicial era simples, em vlogs do dia a dia, desafios bobos e algumas piadas internas que só seus amigos mais próximos entendiam. Mas havia algo em Lucas que chamava a atenção, seu carisma. Ele falava olhando para a câmera como se estivesse conversando com cada espectador individualmente. Era engraçado sem esforço, espontâneo e, de alguma forma, parecia transmitir confiança. Em pouco tempo, os vídeos começaram a ser compartilhados. Primeiro em grupos de amigos, depois em comunidades maiores, até que viralizaram. No prazo de um ano, Lucas já tinha 1 milhão de inscritos. Em 2 anos, esse número havia triplicado. E não demorou muito para que ele fosse convidado para eventos, participasse de programas de TV e até conseguisse patrocínios de grandes marcas. Lucas havia se tornado o sonho de qualquer jovem, independente, rico e famoso antes mesmo dos 25 anos. Mas junto com a fama, vieram as tentações e os segredos. Foi no auge da carreira que Lucas conheceu Marina Costa. Diferente dele, que sempre esteve sob os holofotes, Marina era discreta. Estudava psicologia, mantinha suas redes sociais privadas e tinha um círculo de amigos restrito. A conexão entre eles foi instantânea. Para os fãs, Marina parecia ser a parceira ideal, bem inteligente, calma, de sorriso sincero e, acima de tudo, aparentemente alheia ao mundo da fama. Quando Lucas finalmente assumiu o namoro, os seguidores ficaram em êxtase. Finalmente, nosso ídolo encontrou alguém de verdade, comentavam. As fotos do casal rendiam milhões de curtidas. Eles eram vistos como exemplo de relacionamento saudável em meio ao caos do entretenimento digital. Marina, no entanto, não estava interessada em fama. Ela evitava aparecer demais nos vídeos e raramente aceitava entrevistas. Era reservada, mas observadora. E foi justamente essa postura que a levou a perceber coisas que os fãs jamais imaginariam. No início, tudo parecia perfeito. Mas conforme o tempo passava, Marina notava algumas atitudes estranhas em Lucas. Ele passava noites em claro, dizendo estar editando vídeos, mas muitas vezes chegava em casa sem levar o notebook. Recebia ligações que atendia apenas em voz baixa, saindo para a sacada ou se trancando no banheiro. Havia também os sumiços repentinos com desculpas vagas. Marina, como estudante de psicologia, entendia os sinais de alguém que escondia algo. Mas, ao mesmo tempo, não queria ser paranoica. Até que, em uma madrugada, ela decidiu perguntar diretamente: Lucas, tem alguma coisa que você não me conta? Ele riu, deu um beijo rápido e respondeu: Claro que não, amor. É só o cansaço. Você sabe como é esse mundo da internet, não posso parar. Marina quis acreditar. Mas dentro dela, a dúvida já havia se instalado. Enquanto os fãs viam apenas os vídeos engraçados, as collabs com outros youtubers e os produtos patrocinados, Marina começou a enxergar o lado obscuro da vida de Lucas. Ela encontrou mensagens suspeitas em aplicativos alternativos, descobriu que ele mantinha cartões de crédito em nomes diferentes, e certa vez, achou uma mala com dinheiro vivo escondida no armário. A explicação de Lucas? Ele disse que era para projetos paralelos ou que ainda não podia revelar.
Mas, na mente de Marina, algo não fechava. Que tipo de projeto exigia esconder tanto dinheiro em casa, longe dos bancos e das empresas? As desconfianças aumentaram quando ela notou que Lucas evitava ao máximo falar do passado. Nunca mencionava antigos colegas, professores ou mesmo amigos de infância. Tudo em sua história parecia começar a partir do momento em que ele abriu o canal. Marina decidiu investigar. Diferente de muitos que confrontariam o parceiro de forma explosiva, Marina optou pelo silêncio. Fingiu não perceber os indícios, continuou demonstrando apoio e amor, mas por trás disso, começou a juntar peças. Ela vasculhou e-mails antigos, analisou registros de viagem, observou extratos bancários que, em alguns momentos, apareciam esquecidos na mesa. Descobriu que Lucas fazia deslocamentos para cidades em que não tinha eventos marcados. E mais, em algumas dessas viagens, usava identidades falsas para reservar hotéis. Marina começou a montar um verdadeiro quebra-cabeça. E quanto mais descobria, mais percebia que a vida que Lucas mostrava para milhões de fãs era apenas uma fachada. Foi em uma tarde chuvosa que Marina encontrou a prova que mudaria tudo. Lucas havia esquecido o celular em casa antes de sair para uma reunião. Marina, inicialmente, só queria mandar uma mensagem rápida avisando sobre um compromisso familiar. Mas, ao desbloquear o aparelho, algo chamou sua atenção: um aplicativo oculto, sem ícone nem nome, escondido na última pasta. Ela clicou. O que encontrou ali eram conversas criptografadas com pessoas que não tinham fotos de perfil, apenas códigos. Mensagens que falavam sobre entregas, pagamentos e cifras muito maiores do que qualquer contrato publicitário poderia justificar. Seu coração disparou. Lucas não apenas escondia algo. Ele estava envolvido em algo grande, algo perigoso. Naquela noite, Marina não conseguiu dormir. Sentia medo, raiva, tristeza. O homem que ela amava, que mostrava ser engraçado e puro diante das câmeras, escondia segredos obscuros. Mas ela sabia que revelar aquilo não seria simples. Estava diante de um dilema: proteger a própria segurança ou expor a verdade. Foi então que ela tomou a decisão mais difícil de sua vida: viria desmascarar Lucas. Antes de qualquer atitude pública, Marina decidiu confrontá-lo em particular. Quando Lucas chegou em casa, ela o esperava na sala, séria. Segurava o celular dele nas mãos. "A gente precisa conversar, Lucas." Ele congelou. Tentou rir, mas logo percebeu que não havia saída fácil. Marina, com a voz firme, começou a ler algumas das mensagens encontradas. "O que significa isso? Quem são essas pessoas? E esse dinheiro?" Lucas empalideceu. Tentou inventar desculpas, disse que era parte de um jogo, de uma performance artística. Mas Marina já conhecia bem demais os sinais de mentira. Ela sabia que não era apenas um jogo. E naquele instante, algo dentro dela se quebrou. A decisão de Marina foi rápida. Ela reuniu todas as provas, desde prints de conversas até fotos das malas de dinheiro, e compartilhou com algumas pessoas de confiança. Mas não parou por aí. Em um ato corajoso, decidiu usar as próprias redes sociais, aquelas que antes ela mantinha privadas, para revelar ao mundo o que descobriu. No Twitter, a hashtag Lucas Desmascarado alcançou os trending topics em menos de uma hora. No Instagram, páginas de fofoca repostaram cada detalhe. O público ficou em choque. Alguns fãs não acreditavam, diziam que era mentira, outros se revoltaram e exigiram explicações. Lucas, que até então era visto como exemplo, agora era tratado como uma farsa. E o que Marina revelou, na verdade, era apenas a ponta do iceberg. O estrondo causado pela revelação de Marina foi avassalador.
Se antes Lucas era aclamado como ídolo da juventude, agora cada palavra, cada vídeo antigo, cada foto postada era revisitada com outros olhos. Tudo parecia esconder uma segunda camada de intenções. O público não via mais um criador de conteúdo carismático, mas sim um homem envolto em mistério, cercado de suspeitas e possivelmente perigos. Na manhã seguinte à denúncia, Lucas tentou agir como se nada tivesse acontecido. Postou um vídeo curto em seu canal, dizendo que as acusações eram falsas e que tudo não passava de invenções motivadas por vingança. Seu tom era frio, calculado. Mas havia algo em seu olhar que entregava o nervosismo. As mãos tremiam, a respiração estava descompassada. Os fãs perceberam. Os comentários explodiram. Ele está mentindo, dá pra ver nos olhos. Marina nunca faria isso sem provas, ela não é do tipo de querer fama. Se for verdade, meu mundo caiu. Enquanto isso, Marina permanecia em silêncio. Já havia dito o suficiente. Suas provas circulavam em grupos fechados, e jornalistas investigativos começaram a entrar em contato com ela. O que parecia uma simples fofoca de casal se transformava, pouco a pouco, em uma investigação real. Lucas tinha uma base de fãs apaixonados, quase devotos. E como em qualquer comunidade marcada pela idolatria, a divisão foi brutal. De um lado, os que acreditavam em Marina e exigiam justiça. Do outro, aqueles que atacavam a jovem, acusando-a de destruir a carreira de um homem de sucesso por puro despeito. Marina recebeu ameaças. Mensagens anônimas chegavam em seu e-mail, no Instagram, até no portão de casa. Você vai se arrepender, diziam algumas. Mas ela não recuou. Manteve-se firme, confiando que a verdade, mais cedo ou mais tarde, viria à tona. Portais de notícia, programas de TV e podcasts mergulharam de cabeça na história. Reportagens investigativas revelaram que Lucas, de fato, tinha registros financeiros incompatíveis com os ganhos de publicidade declarados. Empresas fantasmas apareciam ligadas ao seu nome, viagens sem explicação surgiam em registros de aeroportos. Os jornalistas começaram a ligar os pontos que Marina havia exposto. As malas de dinheiro, as mensagens codificadas, os contatos suspeitos. Tudo indicava que Lucas estava envolvido em um esquema muito maior do que qualquer um poderia imaginar. Depois de dias em silêncio, Marina decidiu falar. Gravou um vídeo simples, sem produção, sentada em sua sala, com a câmera do celular apoiada em uma pilha de livros. Seu tom era calmo, mas firme. Eu nunca quis isso. Eu nunca quis fama, seguidores ou holofotes. Eu só queria a verdade. Descobri coisas sobre o Lucas que não podia ignorar. Não se trata apenas de traição ou segredos pessoais. Há algo muito mais sério envolvido, e eu não poderia carregar esse peso sozinha. O vídeo viralizou. Em menos de 24 horas, já tinha milhões de visualizações. A imagem de Marina, vulnerável e ao mesmo tempo corajosa, conquistou o público. Muitos passaram a defendê-la com unhas e dentes. O movimento #ForçaMarina nasceu. Lucas, por outro lado, começou a perder contratos. Marcas que antes o patrocinavam anunciaram o rompimento imediato das parcerias. Eventos cancelaram sua presença. O canal, que crescia exponencialmente, começou a perder milhares de inscritos por dia. Desesperado, ele tentou reverter a narrativa. Fez lives chorando, dizendo que Marina estava louca, que inventava histórias para destruí-lo. Mas cada lágrima parecia ensaiada, cada frase calculada. O público não comprava mais aquela versão. E foi então que uma bomba ainda maior estourou. Um grupo de jornalistas independentes conseguiu acesso a documentos que ligavam Lucas a operações ilegais de lavagem de dinheiro.
As cifras eram astronômicas, incompatíveis até mesmo com a renda de grandes influenciadores internacionais. Os nomes de pessoas poderosas surgiam nas entrelinhas. Empresários, políticos, até outros criadores de conteúdo. Lucas não era apenas um youtuber que escondia segredos pessoais. Ele era parte de um esquema muito mais amplo. Quando essa informação veio à tona, a máscara caiu de vez. As redes sociais explodiram mais uma vez. Se antes havia dúvida, agora havia indignação. Os fãs que ainda o defendiam se calaram ou mudaram de lado. Os comentários se transformaram em ataques, xingamentos, cobranças. Lucas desapareceu. Parou de postar, sumiu dos eventos e não foi mais visto em público. Seu silêncio apenas aumentava a curiosidade e o medo em torno da situação. Enquanto isso, Marina passou a viver sob constante vigilância. Paparazzi acampavam em frente à sua casa. Jornalistas tentavam arrancar declarações a qualquer custo. Mas o mais assustador eram as sombras. Pessoas estranhas observando à distância, carros desconhecidos estacionados na esquina, telefonemas silenciosos durante a madrugada. Marina entendia e havia mexido com algo muito maior do que imaginava. Mas já não havia como voltar atrás. Aos poucos, novas provas surgiam. O quebra-cabeça se completava. E Marina, com a coragem que a transformará em símbolo, tornou-se peça-chave em uma investigação oficial. Seu depoimento seria crucial. O que ela não sabia, porém, era que Lucas ainda tinha cartas na manga. E o que estava por vir deixaria todos em choque. A tensão já havia ultrapassado os limites da internet. O caso não era mais apenas sobre fama, reputação ou relacionamentos. Agora, envolvia dinheiro, poder e interesses obscuros. Marina tinha se tornado uma peça central em uma trama que ultrapassava a bolha dos fãs e atingia as esferas mais altas da sociedade. Após semanas de silêncio, quando todos acreditavam que Lucas estava em fuga ou escondido em algum lugar inacessível, ele voltou. Não em público, mas através de um vídeo postado no canal, que imediatamente acionou notificações para milhões de inscritos. A gravação tinha um tom diferente de tudo que ele já havia feito. Não havia trilha sonora, edição ou piadas. Apenas ele, diante de uma câmera, visivelmente abatido, com olheiras profundas e expressão carregada. Vocês não sabem a verdade. Começou com voz baixa, pausada. Tudo o que estão dizendo sobre mim é apenas parte de uma história maior. Fui usado. Manipulado. E agora estão tentando me destruir. Ele falava de forma enigmática, sem citar nomes, mas deixava escapar que havia pessoas muito mais influentes por trás de tudo. Pessoas que, segundo ele, não hesitariam em silenciar qualquer um que atrapalhasse seus planos. O vídeo viralizou instantaneamente. Alguns acreditaram em cada palavra. Outros viram apenas um homem desesperado tentando salvar sua pele. Mas uma coisa era clara: Lucas ainda tinha munição. Nos dias seguintes, Marina percebeu que algo havia mudado. As mensagens anônimas se intensificaram, mas agora vinham carregadas de informações pessoais, como se quem escrevia soubesse exatamente onde ela estava a cada momento. Sabemos qual faculdade você frequenta. Cuidado ao voltar sozinha para casa. Ele não é o único que tem segredos. Essas palavras ecoavam em sua mente noite após noite. Marina começou a sentir o peso real do perigo. Já não se tratava apenas de expor a verdade, mas de proteger sua própria vida. A pressão popular fez com que as autoridades abrissem uma investigação formal. Marina foi convocada para prestar depoimento. Sentada diante de investigadores, relatou tudo o que sabia: as malas de dinheiro, as mensagens criptografadas, as viagens misteriosas e até os comportamentos estranhos de Lucas dentro de casa.
cada palavra era registrada. Cada detalhe poderia ser a chave para abrir um esquema criminoso maior. Ao final, um dos investigadores olhou nos olhos dela e disse: "A partir de agora, você não está apenas ajudando. Você está no centro disso. E precisa ter cuidado redobrado." Dias depois, algo ainda mais inesperado aconteceu. Marina recebeu um envelope sem remetente em sua caixa de correio. Dentro, havia uma carta escrita à mão, assinada por Lucas. "Marina, você acha que me destruiu, mas na verdade fez o contrário. Agora, todos estão olhando para mim, e isso vai obrigar certas pessoas a se revelarem. Você não imagina com quem está mexendo. Proteja-se. Eu ainda te amo." A carta a deixou paralisada. Era uma declaração dúbia, misturando aviso, ameaça e confissão. Mas também deixava claro que Lucas não tinha desistido. A cada nova revelação, a opinião pública se fragmentava mais. Alguns viam Lucas como vítima de um jogo de poder. Outros acreditavam piamente em Marina e na coragem dela em enfrentar gigantes. Mas o que ninguém conseguia ignorar era que a história havia tomado proporções imprevisíveis. As hashtags mudavam diariamente, ora era hashtag Força Marina, ora era hashtag Volta Lucas, ora era hashtag Quem está por trás. Todos tinham algo a dizer, todos queriam descobrir o próximo capítulo. Certa noite, Marina recebeu uma mensagem de um número desconhecido: "Se quiser entender tudo, vá até o endereço abaixo. Vá sozinha." O instinto gritava para que ela não fosse. Mas a curiosidade, a necessidade de respostas, falava ainda mais alto. Após hesitar por horas, decidiu ir. Chegou a um galpão abandonado na periferia da cidade. O coração batia acelerado, as mãos suavam. Lá dentro, encontrou alguém que jamais esperava, um dos antigos parceiros de collabs de Lucas, um youtuber que também havia desaparecido da mídia. Ele parecia nervoso, olhando em volta o tempo todo. "Marina, você não entende. Lucas não começou isso sozinho. Ele foi recrutado. O canal sempre foi só uma fachada. Há coisas maiores em jogo." Disse, antes de entregar a ela um pendrive. "Aqui está a verdade. Mas cuidado, eles vão atrás de você agora." Marina voltou para casa com o pendrive nas mãos, sentindo o peso de carregar uma bomba. O que quer que houvesse ali, poderia destruir de vez não apenas Lucas, mas pessoas muito mais poderosas. Naquela noite, viu um carro parado em frente ao seu prédio, motor ligado, faróis baixos. Por horas ele ficou ali, imóvel, até desaparecer de repente. O medo já não era mais apenas psicológico. Era físico, real, palpável. Marina estava sendo vigiada. Marina passou a noite em claro, encarando o pequeno pendrive que receberá no galpão. O objeto parecia pesar toneladas, como se carregasse dentro de si o destino de milhares de pessoas. Era o elo perdido, a peça que completaria o quebra-cabeça. Mas também era uma porta perigosa. O que aconteceria se ela abrisse? Ao amanhecer, Marina decidiu agir. Ligou o computador, respirou fundo e inseriu o dispositivo. Dentro, havia pastas nomeadas com datas e códigos. Ao clicar, encontrou documentos, planilhas e, principalmente, vídeos gravados em segredo. Em uma das gravações, Lucas aparecia em uma reunião com homens engravatados. Eles não falavam sobre vídeos ou estratégias de conteúdo, mas sim sobre movimentações financeiras, contratos fraudulentos e formas de usar a visibilidade digital para lavar dinheiro. Em outra pasta, havia conversas de voz, gravações de ligações telefônicas onde códigos eram usados para se referir a grandes somas de dinheiro. Ficava claro que Lucas era apenas uma peça dentro de um tabuleiro muito maior, manipulado por empresários e políticos influentes.
Marina cobriu a boca com as mãos. Não era apenas um escândalo de internet. Era crime organizado. Assim que terminou de assistir aos arquivos, Marina ouviu batidas na porta. O coração disparou. Quem poderia ser tão cedo? Espiou pela janela e 2 homens de terno, parados na portaria do prédio. Estamos procurando a senhorita Marina Costa. Precisamos conversar. Disse um deles, com voz firme. Marina congelou. Não atendeu. Ligou imediatamente para uma amiga de confiança, pediu abrigo e saiu discretamente pelos fundos do prédio, levando apenas o pendrive escondido no bolso. Agora, não havia mais dúvida, estavam atrás dela. Ciente de que não poderia guardar aquelas informações sozinha, Marina procurou jornalistas independentes que já investigavam o caso. Em uma reunião secreta, entregou cópias do conteúdo. Se algo acontecer comigo, vocês sabem o que fazer. Disse, com a voz embargada. Os jornalistas confirmaram que o material era explosivo. Não apenas incriminava Lucas, mas também revelava nomes de figuras poderosas que jamais haviam sido ligadas ao universo digital. Ali estavam provas suficientes para abrir investigações federais. Enquanto isso, Lucas ressurgiu em uma transmissão ao vivo enigmática. Estava em um lugar escuro, apenas o rosto iluminado por uma luz fraca. A voz, trêmula, revelou algo inesperado. Eu não sou o monstro que estão pintando. Mas também não sou inocente. Entrei em um jogo que achei que poderia controlar, e agora não consigo sair. Marina, se você estiver vendo isso, saiba que eu tentei te proteger. Mas eles não vão parar. As palavras ecoaram nas redes sociais. Era uma confissão velada. Milhões de pessoas assistiram, tentando decifrar as entrelinhas. Quem eram eles? E por que Lucas parecia mais apavorado do que culpado? Com o vazamento de parte dos documentos através da imprensa, o caso explodiu. Manchetes estampavam nomes de empresários renomados, contratos superfaturados e conexões perigosas entre entretenimento digital e esquemas de corrupção. O público ficou em choque. O escândalo ultrapassou as fronteiras do YouTube e chegou às capas de jornais internacionais. Lucas já não era apenas o youtuber desmascarado pela namorada. Agora, era peça-chave em um dos maiores escândalos digitais da década. Com a exposição, Marina passou a viver como uma fugitiva. Mudava constantemente de endereço, dormia em casas de amigos, sempre com medo de ser encontrada. Mas, mesmo com o medo, mantinha-se firme. Não iria recuar. Certa noite, enquanto caminhava por uma rua deserta em direção à casa de uma amiga, sentiu passos atrás de si. Apavorada, acelerou o passo. De repente, uma van escura dobrou a esquina e parou a poucos metros dela. O coração disparou. A porta se abriu. Marina pensou em correr, mas uma voz familiar ecoou de dentro do veículo. Entra, rápido. Eles estão vindo atrás de você. Era Lucas. Marina hesitou. O homem que ela havia desmascarado, o responsável por todos os segredos que vieram à tona, agora estava diante dela pedindo confiança. Por um instante, pensou em fugir. Mas, ao olhar em seus olhos, viu algo diferente, de medo genuíno. Marina, você precisa acreditar em mim. Eu não sou o inimigo. Eles são. Disse Lucas, ofegante. Sem tempo para pensar, ela entrou na van. O veículo arrancou em alta velocidade, desaparecendo na escuridão da noite. A van seguia em alta velocidade pelas ruas pouco iluminadas da cidade. O coração de Marina batia descompassado. Ao seu lado, Lucas dirigia com o rosto tenso,
os olhos fixos na estrada e as mãos apertando o volante com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Por alguns minutos, nenhum dos dois disse uma palavra. Marina se perguntava se havia cometido o maior erro de sua vida ao entrar naquele carro. Lucas, por sua vez, parecia lutar contra algo dentro de si, como se buscasse coragem para falar. Finalmente, ele quebrou o silêncio. Eu sei que você não confia em mim. E você tem todo o direito. Mas se você não tivesse me exposto, eu já estaria morto. Sua voz tremia. Marina não respondeu de imediato. Seu olhar permanecia fixo na janela, observando as ruas escuras passarem em velocidade. Mas as palavras dele martelavam sua mente. Será que, de alguma forma, ela o havia salvo? Lucas respirou fundo e continuou. Quando comecei no YouTube, tudo era real. Eu queria apenas criar, me divertir, ganhar meu espaço. Mas logo apareceram pessoas oferecendo contratos, investimentos, facilidades. Gente que enxergava no meu sucesso uma oportunidade de movimentar dinheiro de formas que eu não entendia na época. Ele olhou rapidamente para Marina, antes de voltar a encarar a estrada. No começo, parecia inocente. Pagavam viagens, equipamentos, patrocínios superfaturados. Eu era apenas uma fachada, mas não percebia. Até que já era tarde. Quando tentei sair, vieram as ameaças. Eles disseram que se eu falasse, minha família estaria em risco e agora você também. Marina engoliu em seco. Tudo fazia sentido. As malas de dinheiro, os aplicativos secretos, as identidades falsas. Lucas estava preso em uma teia que ele mesmo havia ajudado a construir, mas da qual não conseguia escapar. A van finalmente parou em frente a uma casa simples, afastada do centro da cidade. Lucas desligou o motor e respirou fundo, como se tivesse carregado o peso do mundo até ali. Estamos seguros, por enquanto. Disse, abrindo a porta. Dentro da casa, havia apenas móveis básicos e cortinas fechadas. Um laptop repousava sobre a mesa, cercado de anotações e pendrives. Ficava claro que Lucas estava escondido ali há algum tempo. Marina, eu preciso da sua ajuda. Você já está envolvida, goste ou não. O que você revelou foi só a ponta do iceberg. O material que você entregou à imprensa foi apenas parte do que existe. Ele puxou uma pasta cheia de documentos. Aqui está o resto. Marina folheou os papéis. Ali estavam nomes de políticos, empresários, contratos milionários, tudo com detalhes minuciosos. Era o tipo de prova que poderia derrubar carreiras, destruir impérios. Por que está me mostrando isso? Ela perguntou, desconfiada. Lucas suspirou. Porque eu não tenho mais ninguém. E porque sei que você tem coragem para ir até o fim. Eu não posso sozinho. As palavras mexeram com Marina. Ela queria odiá-lo, queria se afastar e nunca mais ver seu rosto. Mas, ao mesmo tempo, sabia que ele estava dizendo a verdade. Havia algo maior em jogo, muito além do relacionamento deles. De repente, o som de pneus derrapando do lado de fora interrompeu a conversa. Faróis invadiram a sala através das frestas da cortina. Lucas correu até a janela e empalideceu. Eles nos acharam. Murmurou, em pânico. Em segundos, a casa foi cercada por homens armados. Gritos ecoaram. Abram a porta. Ninguém precisa se machucar. Marina sentiu o coração disparar. Lucas puxou sua mão e a conduziu até uma porta nos fundos. Não temos escolha. Precisamos fugir agora. Eles saíram pelos fundos e correram pela noite escura, atravessando terrenos baldios e pulando cercas enferrujadas.
Atrás deles, passos e vozes se aproximavam. A cada esquina, parecia que seriam alcançados. Marina mal conseguia respirar, mas a adrenalina a mantinha em movimento. Lucas, mesmo ofegante, não soltava sua mão. Pela primeira vez, ela viu nele não apenas o youtuber carismático, mas um homem em desespero, lutando pela própria vida. Depois de quase meia hora de corrida, chegaram a um prédio abandonado. O lugar cheirava a mofo e poeira, mas oferecia um refúgio temporário. Lá dentro, ofegantes, encostaram-se nas paredes e ouviram o som dos perseguidores se afastando. O silêncio retornou, pesado. Marina olhou para Lucas e, apesar de todo o ódio e desconfiança que ainda sentia, fez a pergunta que não queria calar. O que vamos fazer agora? Lucas fechou os olhos por um instante e respondeu. Agora a gente expõe tudo. Mas para isso, precisamos de aliados. O abrigo improvisado dentro do prédio abandonado oferecia apenas um breve momento de respiro. Marina e Lucas estavam exaustos, mas sabiam que o tempo era curto. Aqueles que os perseguiam não desistiriam facilmente. Lucas se levantou, ainda ofegante, e puxou do bolso um celular velho, daqueles que dificilmente poderiam ser rastreados. Discou um número e esperou alguns segundos até que uma voz atendeu. Precisamos de ajuda. É agora ou nunca. Disse, antes de desligar. Marina o olhou com desconfiança. Quem era? Alguém em quem ainda posso confiar. Respondeu, sem entrar em detalhes. Pouco tempo depois, uma moto chegou discretamente até a entrada do prédio. O piloto, usando capacete preto e jaqueta de couro, sinalizou para que eles subissem. Lucas sorriu de leve. Ele sempre aparece quando mais preciso. A moto os levou até uma pequena oficina nos arredores da cidade. Ao entrar, Marina percebeu que não se tratava de uma oficina comum. Computadores ocupavam mesas improvisadas, cabos espalhavam-se pelo chão, e várias telas exibiam linhas de código em movimento. Marina, este é Rafa, um dos poucos que sabe a dimensão do que estamos enfrentando. Disse Lucas. Rafa retirou o capacete, revelando um jovem de olhar atento e expressão séria. Se vocês realmente querem derrubar esses caras, precisam mais do que provas. Precisam de estratégia. Afirmou ele. Marina mostrou o pendrive e a pasta com documentos. Rafa examinou tudo com cuidado. Isso é grande, muito grande. Mas se for divulgado sem preparo, vocês podem desaparecer antes que alguém entenda a gravidade. Rafa explicou que a única maneira de garantir a segurança seria espalhar as informações de forma descentralizada, em várias plataformas, e com jornalistas confiáveis ao redor do mundo. Assim, mesmo que tentassem silenciá-los, a verdade já teria se multiplicado. Mas precisamos de tempo. Alertou. E tempo é justamente o que vocês não têm. Marina respirou fundo. O medo ainda a consumia, mas havia também uma chama de determinação. Já não era apenas sobre expor Lucas. Era sobre expor um sistema inteiro. Naquela noite, enquanto Rafa trabalhava na codificação e no envio dos arquivos para diferentes contatos, Marina e Lucas tiveram a primeira conversa calma em muito tempo. Ele parecia mais humano, despido da máscara de youtuber perfeito. Eu não espero que você me perdoe. Disse Lucas, com os olhos baixos. Mas espero que entenda que eu também fui vítima. Marina ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Você escolheu entrar. Eu escolhi sair. Agora, ambos temos que arcar com as consequências. As palavras foram duras, mas verdadeiras. Lucas assentiu, aceitando a realidade. De repente, uma das telas de Rafa começou a piscar em vermelho. Ele franziu o senho.
Eles estão tentando rastrear a conexão. Precisamos sair agora. Em questão de minutos, os três reuniram o material e abandonaram a oficina. Mas antes de saírem, Rafa disparou um comando final que garantia que, mesmo que fossem capturados, os arquivos continuariam a se espalhar pela rede. A verdade já está em movimento, disse ele, com um meio sorriso. Enquanto fugiam em um carro antigo preparado por Rafa, perceberam que estavam sendo seguidos. Faróis surgiram no retrovisor, cada vez mais próximos. A tensão era insuportável. Eles não vão desistir até que nos calem, murmurou Lucas. Marina, firme, respondeu. Então precisamos gritar mais alto do que nunca. No meio da fuga, Rafa ativou uma transmissão ao vivo em múltiplas plataformas, conectando-se a jornalistas de diferentes países. Marina assumiu a frente da câmera, com a voz firme, mesmo sob o som dos pneus derrapando. Meu nome é Marina Costa. Há semanas, venho expondo uma rede de crimes que envolve figuras poderosas. Agora, tenho em mãos provas concretas. Se algo acontecer comigo, o mundo já sabe a verdade. A audiência disparou em questão de minutos. Milhões de pessoas acompanhavam em tempo real aquela fuga cinematográfica, absorvendo cada palavra, cada prova exibida na tela. Enquanto a perseguição se intensificava, a transmissão era replicada em jornais, redes sociais e grupos privados. Não havia mais como apagar. A conspiração estava escancarada diante do mundo. Lucas olhou para Marina, com lágrimas nos olhos. Você conseguiu. Finalmente, você conseguiu. Ela respirou fundo, sentindo a mistura de alívio e medo. Mas a luta ainda não havia terminado. A cada curva, os perseguidores se aproximavam. O desfecho estava prestes a acontecer. O carro avançava em alta velocidade por uma estrada estreita, cercada por mata fechada. Atrás deles, os faróis inimigos iluminavam a noite como olhos predadores prestes a atacar. Marina mantinha os olhos fixos na câmera que ainda transmitia ao vivo, enquanto Lucas e Rafa tentavam se concentrar na direção e nas rotas de fuga. Eles estão quase encostando, gritou Lucas, olhando pelo retrovisor. Rafa, com os dedos voando sobre o notebook equilibrado no colo, avisou. A transmissão já foi replicada em mais de 50 servidores. Mesmo que nos calem agora, não adianta. O mundo já viu. Marina, ofegante, virou-se para a câmera. Se algo acontecer conosco, lembrem-se que não foi apenas um youtuber que enganou seus fãs. Foi uma rede de corrupção que tentou usar a fama como cortina de fumaça. Eles não podem vencer. As mensagens de apoio começaram a pipocar em tempo real. Estamos com você, Marina, a verdade não pode ser apagada, força, vocês não estão sozinhos. De repente, um dos carros perseguidores tentou forçar o choque lateral. O impacto sacudiu o veículo de Rafa, quase jogando todos contra a ribanceira. Lucas agarrou o volante com força. Segura firme! Gritou, desviando no último segundo. O público, que acompanhava ao vivo, assistia atônito à perseguição cinematográfica. Hashtags emergiam a cada segundo, tornando o evento impossível de ser ignorado. Percebendo que não conseguiriam escapar apenas na corrida, Rafa tomou uma decisão arriscada. Pegou um pendrive de emergência e entregou a Marina. Aqui está tudo. Se ficarem sem internet, entregue isso para a imprensa. Disse, com a voz firme. Antes que alguém pudesse reagir, ele puxou o freio de mão e virou o carro bruscamente para um beco estreito. O veículo deslizou, derrapou, e Rafa saltou com o laptop nas mãos. Vão! Eu seguro eles aqui! Lucas tentou protestar, mas Rafa já corria em direção oposta, atraindo os perseguidores.
Sons de pneus e gritos ecoaram pela noite. Marina, com lágrimas nos olhos, segurou o pendrive contra o peito. Com a estrada finalmente livre, Lucas conseguiu avançar até uma pequena vila afastada, onde estacionou o carro em um galpão abandonado. Exaustos, eles desligaram o motor e permaneceram em silêncio por alguns segundos, apenas ouvindo o som de suas próprias respirações aceleradas. Ele não devia ter feito isso, murmurou Marina, ainda em choque. Lucas, com a voz embargada, respondeu. Rafa sabia que essa era a única chance. Agora, cabe a nós terminar o que ele começou. Enquanto eles se escondiam, o impacto da transmissão ao vivo se espalhava pelo mundo. Canais de televisão exibiam trechos da fuga, jornalistas analisavam os documentos, e autoridades de diferentes países começavam a se manifestar. Políticos negavam envolvimento, empresários emitiam notas vagas, mas a pressão popular crescia. Manifestações surgiam em frente a sedes de empresas e órgãos públicos. O caso havia ultrapassado todas as barreiras e agora era uma questão global. No silêncio do galpão, Marina olhou para Lucas. Você realmente acha que podemos vencer? Perguntou, com a voz baixa. Ele a encarou por alguns segundos, antes de responder. Eu não sei. Mas sei que, graças a você, eles não têm mais como esconder. E isso já é uma vitória. Marina fechou os olhos por um instante, deixando as lágrimas caírem. Havia arriscado tudo, sua vida, sua paz, até mesmo seu amor, mas, no fundo, sentia que aquela batalha tinha um propósito maior. De repente, o som de uma sirene ecoou ao longe. Não era uma perseguição desta vez, mas sim viaturas oficiais. O que significava? Socorro ou mais perigo? Marina e Lucas se entreolharam, cientes de que o próximo passo definiria tudo. As sirenes ecoavam pela estrada deserta, cortando o silêncio da madrugada. Marina e Lucas, escondidos dentro do galpão, se entreolharam sem saber se deviam comemorar ou temer. Eram viaturas da polícia ou carros disfarçados dos mesmos homens que os perseguiam? A tensão durou apenas alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Logo, as portas do galpão foram arrombadas e agentes fortemente armados invadiram o espaço. Polícia Federal. Ninguém se mexa! Gritou um deles. Marina levantou as mãos no mesmo instante. Lucas fez o mesmo, ofegante. O coração dos dois parecia prestes a explodir. Um dos agentes se aproximou, olhou diretamente para Marina e disse: Você é Marina Costa? Ela assentiu, nervosa. Você está sob proteção federal a partir de agora. Precisamos tirá-la daqui. Marina quase desabou de alívio. Mas ao mesmo tempo, sabia que o perigo ainda estava longe de acabar. Enquanto Marina era colocada em um carro blindado, Lucas foi algemado. O agente explicou: Você vai responder por seus crimes, mas também será ouvido como testemunha. Decide agora se vai colaborar ou continuar acobertando. Lucas não resistiu. Sabia que não havia mais para onde fugir. Seu destino estava traçado. Marina, observando de dentro do carro, sentiu um turbilhão de emoções. Ódio, compaixão, tristeza. Ele havia destruído sua confiança, mas também estava pagando caro por isso. Enquanto isso, do lado de fora, o mundo fervia. As transmissões de Marina continuavam sendo replicadas, e os documentos entregues por Rafa estavam estampados em jornais internacionais. O escândalo já não tinha fronteiras. Protestos surgiam em várias cidades, exigindo investigação e punição dos envolvidos. O rosto de Marina se tornará símbolo de coragem, estampado em murais e capas de revistas. De estudante reservada, ela agora era chamada de a voz da verdade.
No entanto, havia uma pergunta que não saía da cabeça de Marina e Rafa. O jovem hacker que havia se sacrificado para proteger os dois. Dias depois, a notícia chegou. Seu corpo nunca foi encontrado, mas pistas indicavam que ele havia conseguido escapar. Em fóruns online, mensagens enigmáticas começaram a surgir. A luta continua. A verdade nunca morre. R. Marina sorriu ao ler aquilo. Talvez ele ainda estivesse vivo, em algum lugar, continuando a batalha das sombras. Meses se passaram. Lucas foi julgado e condenado por participação em esquemas de lavagem de dinheiro, mas sua colaboração como delator reduziu a pena. Ele revelou nomes de empresários, políticos e figuras públicas que jamais imaginariam estar ligados àquele universo. Sua confissão abalou estruturas e derrubou carreiras. Na prisão, escreveu uma carta para Marina. Eu não mereço perdão, mas agradeço por ter me feito enxergar. Se hoje a verdade veio à tona, foi porque você não teve medo. Talvez, no fundo, você tenha sido a única pessoa que realmente se importou comigo. Marina nunca respondeu. Guardou a carta em uma gaveta e seguiu em frente. Com o tempo, Marina retomou seus estudos e voltou a ter uma vida mais discreta, longe dos holofotes. Mas algo nela havia mudado para sempre. Já não era apenas a namorada de um youtuber famoso. Agora era uma mulher que havia enfrentado um império de mentiras e sobrevivido. Sempre que caminhava pelas ruas e via pessoas comentando sobre coragem e justiça, sabia que uma parte daquilo também era fruto de sua decisão. O caso entrou para a história. Documentários foram produzidos, livros escritos, séries inspiradas. E em todas as versões, uma frase permanecia viva. Youtuber famoso foi desmascarado pela própria namorada. O que começou como uma manchete de fofoca se tornou um símbolo de resistência, coragem e busca pela verdade. Um lembrete de que, por trás das câmeras e dos sorrisos perfeitos, pode haver segredos sombrios. Mas que basta uma voz, uma decisão, para mudar tudo. E assim chegamos ao fim dessa história cheia de reviravoltas, onde um dos maiores nomes da internet caiu diante da coragem de alguém que não aceitou viver na sombra da mentira. O caso de Lucas e Marina nos lembra que, por trás das telas, existem vidas reais, escolhas perigosas e verdades que, cedo ou tarde, sempre encontram um caminho para serem reveladas. Agora eu quero saber de você, o que achou dessa história. Se estivesse no lugar de Marina, teria coragem de enfrentar tudo isso e expor a verdade, mesmo correndo tantos riscos? Deixe sua opinião nos comentários, porque eu quero muito saber o que você pensa. Se essa narrativa te prendeu até aqui, já aproveita para curtir o vídeo, porque isso ajuda demais a trazer mais histórias como essa para o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. E olha, se você gosta de histórias cheias de mistério, suspense e emoção, não sai daqui sem assistir ao próximo vídeo que eu preparei para você. Se está aparecendo aí na tela e eu tenho certeza de que você vai se surpreender. Muito obrigado por me acompanhar até o final. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá. E lembre-se, a verdade pode ser dura, mas é sempre libertadora.